Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse incrível lançamento da editora Concílio, Perseverança pela Graça, do meu amigo pastor Daniel Dietz. Confesso para vocês que particularmente já estava aguardando esse livro há muito tempo. Há muito tempo eu sei da existência desse projeto, o livro do pastor Daniel Dietz, que foi meu pastor durante um bom tempo, mais de 3 anos. Fui pastoreado pelo pastor Daniel, foi o pastor que me enviou para o seminário e é a pessoa pela qual eu aprendi a amar a Deus um pouco mais, a ver no exemplo dele de seriedade com a palavra de Deus, a necessidade então de enxergar também a Bíblia com essa mesma seriedade e, enfim, com esse esmero, né? Um homem que é esmerado no ensino, é um homem que, assim, se desdobra para extrair do texto bíblico a sua real interpretação, o seu real ensino e passar isso então dessa forma para as pessoas que ele pastoreia, para as pessoas que vão até ele para, enfim, mesmo que ele não pastoreie, mas que precisem de algum auxílio, de alguma luz nessa área. Então, assim, sou suspeito a falar, mas o livro saiu em inglês, né, já há um tempo, tem a versão dele lançada nos Estados Unidos, e agora então a editora Concílio lança esse livro em língua portuguesa e olha, é uma maravilha. É, ao meu ver, o melhor livro que nós temos em língua portuguesa tratando sobre esse assunto de perseverança pela graça. Vamos só então situar aqui no que a gente está falando, né? Quando a gente pensa então nas doutrinas da graça, quando a gente pensa aí nos 5 pontos do calvinismo, né? A gente está falando então do primeiro ponto, que é a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e o 5º ponto, que é a perseverança dos santos, ou seja, a ideia de que os salvos, os santos, eles nunca cairão na graça, ou seja, nunca perderão a salvação. Não existe essa ideia de perda de salvação. Só que assim, esse ponto é um ponto dentro das doutrinas da graça, dentro do calvinismo, que é muito debatido, né? Então você vai encontrar pessoas do lado arminiano que até defendem, né? Alguns fazem uma confusão ali e, enfim, você não sabe se defende, se não defende, mas o fato é que para o calvinismo, para a teologia reformada, esse ponto ele é um ponto crucial, ele é um ponto importantíssimo, porque ele fecha então esses 5 pontos aí da doutrina calvinista, da doutrina reformada. E qual que é a abordagem então do pastor Daniel Dietz neste livro para defender esse ponto? Em primeiro lugar, eu quero só chamar a sua atenção, olha que capa fantástica. No final vou ler um trecho aqui que você vai entender o porquê dessa capa, onde você tem aqui de um lado um homem jogando água, do outro lado um homem jogando uma espécie de óleo, né? E aqui uma parede, tá vendo? A parede pega aqui. Um trabalho fantástico também essa capa, muito linda, do meu amigo Thomas Magno. Uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Como é que o pastor Daniel, então, ele organizou o seu livro para defender esse ponto, para explicar esse ponto? Em primeiro lugar, ele faz uma abordagem muito apologética, como deveria ser, né? E quando eu falo apologética, pensando aqui numa argumentação muito completa, levando em consideração, então, texto bíblico, sobretudo. É um livro onde constantemente você tem textos bíblicos. Olha, abrindo uma página aqui aleatória, tá aí o texto bíblico. E assim, além de referências, você tem referências, mas você tem muito texto bíblico aqui no corpo mesmo do livro. Olha só, tá vendo? Não só a referência, você tem o texto completo. Isso, assim, a meu ver, isso ajuda demais. Isso ajuda muito, porque uma vez que o autor ele quer embasar
a sua argumentação na Bíblia, você ter o texto aqui já diante dos seus olhos, fazendo parte do corpo, fazendo parte do texto que você está lendo, é muito mais fácil do que você ter somente a referência e você ter então que está lendo o livro com a Bíblia ali do lado, seja física, seja num aplicativo para você então ir conferindo. Muita gente por causa disso não confere, então só lê o corpo. Aqui não, aqui então você tendo essas referências principais, não são todas obviamente, mas você tendo as referências principais no corpo te ajuda. E assim, é muita Bíblia. É muito texto bíblico, a exegese é muito boa, muito bem feita. O autor ele vai, então, fazer um uso muito recorrente de termos gregos ali do texto original do Novo Testamento, para então mostrar que gramaticalmente aquele argumento que ele está usando para defender certo ponto, ele faz sentido, então, por essa perspectiva gramatical aí. Há uma forte citação, há uma fluente citação de puritanos. Então você tem Owen sendo citado, você tem William Perkins sendo citado, você tem Pink, o próprio Bunyan. Assim, é uma coisa bem embasada nessa questão, além de reformadores aí como Calvino, né, sendo bem citados também, Edwards e outros mais. Ele vai começar então aqui na introdução mostrando que existem pelo menos 4 pensamentos diferentes relacionados a essa doutrina, relacionados a essa ideia, se o crente perde ou não perde a salvação. Então ele vai apresentar os 4 pontos aqui. O quarto e último ponto é o ponto da doutrina reformada, que é o ponto que ele vai defender. E depois que ele apresenta esses 4 pontos e mostra então que o objetivo dele é defender a visão reformada, ele vai mostrando pontos fracos e pontos fortes de cada um desses pontos, de cada uma dessas 4 defesas, dessas 4 visões então que existem. E aí, tendo ciência então de que o autor ele está defendendo a posição reformada, que é aquela posição, então, vamos lá, que o crente ele não existe a possibilidade, a mínima possibilidade de perder a salvação, ele vai mostrar por quê então. Aí ele começa no capítulo 1 com o título aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui ele vai mostrar mais uma questão mais histórica e bíblica sobre essa questão. O que significa perseverar até o fim? O que significa quando a Bíblia, então, ela está ordenando, os textos bíblicos estão nos dizendo para perseverarmos. Então, ele vai mostrar que esse perseverar, ele não é fruto de um agir humano, né? Não é o homem que persevera por si, porque quer, porque é forte, porque é bom ou alguma coisa assim. Não, ele vai mostrar que essa perseverança, ela se dá porque é Deus que sustenta, é Deus que faz, é Deus que realiza tanto o querer como o efetuar. E aí depois, no segundo capítulo, então, ele vai utilizar a justificação para embasar, então, mais uma vez, esse argumento de que não existe perda de salvação. Então ele vai mostrar os desdobramentos de justificação, o significado de justificação, o conceito. Então aqui na página 67, por exemplo, ele vai dizer assim, o que significa o termo justificação? Um dia todos nós compareceremos perante Deus em juízo. Os injustos irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como poderemos ser justos diante de Deus? Essa pergunta de importância eterna encontra-se no cerne da controvérsia na Reforma Protestante do século XVI. Os reformadores, insistindo em tornar o cristianismo apostólico, buscaram responder a essa pergunta recorrendo ao que a Bíblia ensina sobre justificação, tomando sua palavra como final. E aí ele vai mostrar aqui umas diferenças, umas distinções entre a noção reformada, protestante de justificação e a visão católica. O que significa para a doutrina católica a ideia de justificação? É muito legal a abordagem que ele faz aqui, muito forte os argumentos aqui contra aquela ideia católica que existia então no século XVI, ou melhor dizendo,
até o século XVI, né, sozinha, de como era a justificação até surgir, então, o pensamento reformado. Depois de falar de justificação, ele vai basear o argumento, então, na ideia de regeneração. Então, ele vai mostrar que a regeneração, toda vez que aparece na Escritura Sagrada, ela aparece como algo já completo, como algo já tendo acontecido, né? Mostrando, então, que se o crente ele foi regenerado, obviamente, não tem como, sei lá, desregenerar, né? Nem sei se existe essa palavra, mas não tem como voltar atrás nisso, né? Porque ele foi regenerado. E um dos argumentos que ele vai usar é o texto de Pedro, quando Pedro fala da porca lavada que retornou à lama e do cão que retornou ao próprio vômito. E aí ele vai mostrar que muitos usam esse texto para mostrar, olha, tá vendo? Caiu da graça, perdeu a salvação, mas ele vai mostrar que uma vez que a porca, se ela foi regenerada, se ela teve então a sua natureza mudada, que é o que acontece na regeneração, né? Ela não vai ter desejo de voltar para aquilo ali. Se ela teve o desejo de voltar, é porque ela só recebeu uma lavagem ali, lavagem no sentido de limpeza, né? E então, depois ela quis retornar porque a sua natureza continuava sendo aquela, não houve nenhum processo interior, interno ali que fez mudar as suas inclinações. O exemplo que vale para a porca vale para o cão também, que volta ao próprio vômito. Aí o outro capítulo é sobre o penhor do Espírito Santo, mostrando então que o Espírito Santo, sendo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele mantém essa obra de perseverar. Vai falar sobre providência divina, vai falar também o capítulo aqui sobre os apóstatas, e esse capítulo é interessantíssimo porque ele vai argumentar sobre como era o posicionamento histórico da igreja sobre aqueles então que apostatavam da fé. Ele vai mostrar que existe diferença de apostatar e de tropeçar, e vai mostrar também, o argumento é muito forte também nesse ponto, de que aqueles que realmente apostataram, eles não eram salvos. Eles até participaram do meio ali do corpo da igreja, participaram da igreja como instituição, mas nunca foram regenerados, justificados verdadeiramente, e por isso que retornaram atrás. É muito legal. Tem exemplos aqui, o exemplo do rei Saul, exemplo de Judas, né? E vários outros exemplos aqui. E aí, no outro capítulo, ele vai fazer uma análise completa do livro de Hebreus, desde o capítulo 1 até o final. Passando por aqueles textos, né, Hebreus capítulo 6, que fala sobre aqueles que uma vez tendo experimentado o dom da salvação e tal, não podem voltar atrás. Passando por Hebreus capítulo 10 também, e vários outros textos aí, fazendo essa análise de todo o livro de Hebreus para mostrar que aqueles que estão utilizando, então, textos do livro de Hebreus para provar a perda de salvação, eles utilizam isso de uma forma equivocada. E fecha então com alguns apêndices aqui, tem a conclusão, obviamente, e fecha com alguns apêndices interessantes aqui sobre questões históricas, posições históricas. Eu quero só mostrar para vocês uma coisinha aqui que eu achei muito interessante. Quer ver? O início de cada capítulo, ele sempre vai começar com uma citação de algum pai da igreja ou de algum teólogo aí puritano. Então, por exemplo, aqui, olha, capítulo 6, olha, você tem o início aqui, tá vendo? Você tem a citação aí de John Gill. Aí, se você volta aqui no capítulo 2, tem aqui uma citação de Fulgêncio, ó, lá do século VI. E é sempre assim, sempre com essas citações. O livro é muito bonito, gente. O livro é muito bem feito. Eu gostei muito da diagramação da editora Concílio. O papel, uma cor que ajuda, é um papel que facilita a leitura, não é aquele papel que dá muito reflexo de luz, que cansa a vista. A escrita é muito boa, o autor escreve de uma maneira muito simples e muito direta. Não tem como você ler isso daqui e não entender. Não tem como você ler isso daqui e falar assim, puxa, ainda não estou compreendendo. Pode ser que o seu fervor denominacional ele te induza a negar o que você lê aqui, mas dizer que não entendeu e que não concorda, eu acho muito difícil. E tem uma citação para fechar aqui que eu quero ler para vocês na íntegra, que é uma coisa fantástica, uma citação que ele faz do
Bunyan, no Peregrino, que explica então a capa do livro. Olha só. Então vi no meu sonho que intérprete tomava cristão pela mão e o levava a um lugar onde se viu uma fogueira ardendo diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira com a intenção de apagá-la, mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. O que significa isso? Perguntou o cristão. Essa fogueira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga água tentando apagá-la e extingui-la é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então ele o levou para trás da parede, onde se viu um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Disse cristão: o que isso significa? Este é Cristo, que continuamente, com o óleo da sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração e, por meio dessa obra, a despeito de tudo que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Gente, isso aqui é de uma sensibilidade fantástica colocar esse trecho, então, nesse livro que fala sobre isso, porque é um ponto onde Bunyan vai defender exatamente essa ideia de que por que o crente não cai da graça? Por que ele não perde a salvação? Porque o Senhor, continuamente, está ali alimentando, está ali sustentando, por meio do Deus Santo Espírito, está fazendo com que aquela pessoa persevere. O autor ele vai desmontar aqui também muitos daqueles argumentos que dizem assim, mas se a pessoa tiver essa ideia de que não perde salvação, vai viver na libertinagem e tal, e ele vai mostrar que isso é uma tolice pensar desse jeito. E vai mostrar aqui com argumentos bíblicos que quem pensa dessa forma é porque então, assim, não foi convertido. Se alguém pensa que ele vai converter e viver dessa maneira, porque ele então não converteu. Ele vai desmontar muitos argumentos aqui arminianos sobre essa questão que defendem perda de salvação e vai mostrar o perigo dessa ideia, como que isso é perigoso, essa defesa de que então o crente pode se perder, dado os vários textos bíblicos que a gente tem que mostram que o Senhor nos tem em suas mãos, que é Ele que nos guarda, que é Ele que nos protege. Como eu disse, o melhor livro em língua portuguesa que você vai encontrar sobre este assunto, uma defesa tão bem feita, uma apologética tão bem construída, uma argumentação muito bem construída e assim, vale a pena você adquirir esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição contato para você adquirir esse livro direto com o autor, tá? Direto com o autor, você vai entrar em contato. Você pode mandar lá um WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode ligar, enfim. Mas você vai entrar em contato então direto com o autor para você adquirir a sua cópia, que vai ser despachada aí para todo o Brasil com um preço especial. Se você entrar lá dizendo que você ficou sabendo do livro, né? Viu o vídeo aqui no nosso canal, Resenha Teológica, você então vai conseguir um preço lá especial para você adquirir e estar por dentro então dessa argumentação fantástica em defesa desse ponto tão crucial, tão importante para a fé reformada, que é a perseverança dos santos, tá bom? Tá aí, Perseverança pela Graça, livro então do pastor Daniel Dides, lançado aí pela editora Concílio. Esse é o vídeo de hoje, essa é a nossa recomendação de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e siga lá nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? A gente está por aí sempre postando alguma coisa, lançando alguma novidade, tá? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.